essa região do Juruena, ela sempre foi bastante atrativa para essa questão de cavernas, cavidades no Brasil, né? O Brasil, ele desponta em termos mundiais, tanto para a ictiofauna subterrânea, quanto para a quantidade de cavernas e essa grande diversidade. E o Juruena era uma fronteira que a gente sempre quis explorar, e a oportunidade veio justamente dentro do INCT agora, né? Então a gente fez esse primeiro contato, né, com a gestão do parque também, junto com a Manuela e com você, né, com o Marcelo. E também foi muito interessante porque lá a gente teve esse contato com as comunidades indígenas. E justamente as comunidades, né, na hora que eu cheguei, perguntei sobre os buracos, as tocas, né, os lugares que eles poderiam achar interessantes, né, eles também tiveram uma grande curiosidade. E aí começaram a contar diversas histórias interessantes, até de locais com pinturas rupestres também, né? Então tem um apelo também multidisciplinar essas cavernas, tá? Mas essa ideia de coletar na região, ela é também antiga, ela tem pelo menos uns 10, 15 anos que a gente tem pensado em fazer isso. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou uma grande diversidade de afloramentos de paredões e outras possibilidades. Em termos de registro, né, a gente tem pelo menos 70 a 80 cavidades registradas na região, né, ou seja, catalogadas numa base de dados do ICMBio, mas a gente tem um potencial para ter de centenas, né, porque a gente tem vários tipos de rocha ocorrendo ali. Tá? A gente fez umas primeiras amostragens em algumas cavernas, né, e uma delas com um riacho atravessando, coletamos alguns peixes, bem interessante, muito cênico também, maravilhoso, a paisagem realmente é muito bonita, tá? E isso foi bem legal. Dentro das comunidades, a gente teve 2 momentos de uma imersão, de um bate-papo fundamental, justamente para a gente levar qual que era a ideia do INCT ali, o que a gente queria, e também para escutar o que eles esperavam da gente, né? Isso foi fundamental. E eles têm diversas demandas. E essas demandas são principalmente ligadas a essa questão também da pesca, né? Mas também dessa questão da possibilidade de poluição, né? Dos pequenos riachos e dos grandes rios, né? Devido a garimpo próximo e outros tipos de impacto, né? Finalizando, né? Foi legal porque a gente conseguiu explicar bem isso e conseguiu sentir um interesse muito grande deles na ideia do projeto, que não é só contar a história da diversidade local, é justamente, né, entender como esse conhecimento pode ajudá-los ali nesse momento, né, de proteger melhor o parque, proteger as terras indígenas onde eles vivem, né, e são os povos originários. Outra coisa também interessante foi discutir como as cavernas elas podem auxiliar nessa proteção, porque existe uma legislação específica para cavidades no Brasil, onde se a gente encontra cavidades de máxima relevância, que podem ter desde espécies novas, espécies únicas, a gente consegue proteger aquele local. Então a gente pode discutir isso em relação a essa possibilidade de ameaça devido a hidrelétricas, né? Então foi muito profícuo e acho que vai dar um bom projeto também. Acompanhe mais sobre esse e outros projetos nos canais de comunicação do INCT Peixes.